foi dominada pelo convênio e tal, e muitas vezes o médico tem que atender muito rápido. E aí ele não consegue identificar, às vezes, que uma fratura veio de uma osteoporose. Então ele vai tratar a fratura e vai passar pela osteoporose. Mas é importante, quando a gente tem casos de dores articulares, a gente investigar, porque a osteoporose pode dar microfraturas, né? Ela dá fraturas na coluna vertebral inicialmente, então vai diminuindo a estatura do indivíduo, vai criando aquela corcova, né? Aumenta a cifose e pode dar dor também. Então a gente tem que identificar esses casos antes que aconteça o pior, que no caso relacionado à ortopedia, que é a fratura de fêmur proximal, que traz uma série de outras coisas, de morbidade, de doenças, depois que a pessoa tem uma fratura de fêmur proximal. Portanto que, como a doutora já dizia, também na infância, na adolescência, mas também quando há uma pequena fratura, que possa verificar as causas e estudar a formação óssea da pessoa. Sim, mas não numa fase... Não numa fase de juventude. De juventude não, uma fase mais avançada. Paciente com um perfil acima de 50, 60 anos, pós-menopausa e outros fatores também que a gente teria que investigar. Aí um cuidado médico, e aí nós vemos todos esses nossos cuidados que deveriam ser realmente envidados em benefício dos nossos, vamos dizer, menos jovens, né? Menos jovens. Mas nós temos perguntas que foram feitas, nós vamos ouvir e os senhores vão respondê-las. Vamos lá. Meu nome é Maurício, eu gostaria de saber, a osteoporose é uma doença hereditária? Então, é importante lembrar que a quantidade de osso que a gente faz, 60% a 80% vem dos nossos pais. Então, a hereditariedade é muito importante. Então, se você tiver uma história, a mãe teve fratura, ou a avó teve fratura, ou a tia teve fratura, a chance de você ter fratura com o passar de idade, ela é grande. Então, a gente fala até que o risco de fratura, se você tiver uma história pessoal de fratura na família ou de osteoporose, é maior, sim. Tem um componente hereditário bastante importante. Por isso o cuidado médico no acompanhamento das pessoas, né, doutor? Exatamente. Porque vê o histórico, etc., de cada qual. Vê o histórico da família. Agora, o que a gente tem visto, assim, que os fatores ambientais são principais, os hábitos. Então, mesmo, não é para a pessoa ficar preocupada, minha mãe tem osteoporose, eu vou ter. Né? Mas, assim, se ela tiver os cuidados com os outros fatores, que são os fatores ambientais, que não o genético, ela pode não apresentar a osteoporose. E o senhor descreveria esses fatores ambientais como? O que a colega também já comentou, que é a parte de exercício, a parte da vitamina D, tanto pela absorção solar como pela alimentação, e a ingestão de cálcio. E a fixação desse cálcio, né, que é importante. Mas vamos à segunda pergunta. Meu nome é José. Eu gostaria de saber se existe idade de risco para a osteoporose? Existe uma idade de risco que seria a partir dos 50, 60 anos, principalmente para mulher pós-menopausa, porque a formação do osso depende da parte hormonal. E na pós-menopausa a gente tem uma alteração hormonal e daí para frente que poderia ocorrer, teria mais chance de ter a osteoporose. O senhor falou das mulheres e eu pergunto para a doutora, e os homens? Então, os homens, eles também têm osteoporose, porém nos homens, como eles não têm a fase de perda hormonal como a mulher, né, não tem a menopausa assim bem rápida, a mulher ela tem o estrógeno é muito importante para manter a massa óssea. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma perda muito intensa do estrógeno e isso vai perder o osso. O homem, ele vai perdendo devagarzinho a testosterona. Então, não tem aquela perda importante, rápida, né? Como na mulher tem, né? Então, a mulher é um risco maior. Mas o homem também tem, principalmente a partir dos 70 anos de idade. E o que é mais interessante em relação ao homem é que, assim, se o homem fraturar, a consequência da fratura no homem, ela
ele vai ser mais importante do que na mulher. O que que é? Se o homem fratura, a mortalidade do homem, ele é maior do que se a mulher fratura, a mortalidade é menor. Por quê? Porque o homem, ele tem mais outras doenças associadas. O homem, no final, ele é mais frágil, né? Então, ele tem outras... Olha, doutor, que ela está falando. Eu concordo. Então, a mortalidade pós-fratura no homem é mais importante do que a mortalidade pós-fratura na mulher. É claro que a mulher vai fraturar mais, mas em termos de mortalidade, então, os homens precisam prestar atenção também. Por isso, nós devemos ter mais cuidado conosco e mais atenção, né, doutor? Exatamente. Eu estou na juventude acumulada, viu? Com 70 anos, estou na idade que ele falava. Portanto, juventude acumulada. Mas espero, né, que sempre tenhamos esses médicos que estejam atentos e a gente possa fazer realmente um check-up para ver como que vai a densidade dos nossos ossos, não é isso? Exatamente. Mas vejamos a outra pergunta. Quando a gente deve começar o tratamento ou a prevenção contra a osteoporose? Quando que nós devemos começar? Eu já comentei, né? Das crianças, desde adolescentes. As crianças, adolescentes. Mas eu acho que estão falando da idade mais avançada. Então, aí, como também o doutor já havia comentado, a mulher, quando ela está na transição menopausal, então, ao redor, aqui no Brasil, 45 até os 50, 55 anos, então, quando ela entra na menopausa, ela vai perder o estrógeno. E o estrógeno ele é fundamental para o osso. Então, na hora que ela perde o estrógeno, ela vai perder bastante osso. Então, ao redor de uma porcentagem grande das mulheres, perde esse osso nessa parte da menopausa. Então, nessa parte, nesse período, é muito importante você fazer tudo aquilo que a gente já comentou. Mais atividade física, ingerir mais cálcio, exposição solar. Se não puder fazer exposição solar, né, por causa, por exemplo, pessoas que têm problema de câncer de pele, você pode suplementar a vitamina D também através de medicação. Então, e outra coisa que também que eu havia comentado, parar de fumar para a mulher é muito ruim em termos de osso, né? Não só no osso, mas o osso também, o cigarro, né? Então, aí seria fundamental nessa fase. Bem, mas vamos a mais uma pergunta, hein? Vamos lá. Eu gostaria de saber se a carência do leite materno pode causar uma osteoporose em um adulto. Aí a nossa caríssima já tinha entrado nesse assunto, né? O que a senhora nos fala sobre isso? Se a criança que não tomou leite materno. Então, na verdade, o leite materno é muito importante porque ele vai formar mais osso. Agora, se essa criança não teve o leite materno, mas ela foi alimentada com outro leite, em termos de osso, não tem muita diferença, né? Se você tomar leite de vaca, se a criança não pôde, por exemplo, a mãe não pôde dar o leite materno, mas ela deu o leite de vaca, a quantidade de cálcio que vai ser reposto vai ser igual. Então, é claro que o leite materno é muito importante para outras coisas, em termos de imunidade da criança, evitar infecção, tudo isso. Mas em termos de osso, tanto faz o leite materno, ou leite de vaca, ou leite de cabra. Se você repor a mesma quantidade de cálcio, não tem problema. Porque eu me lembro, lá eu nasci no sul de Minas, capital do sul de Minas, Muzambinho. Mas lá, eu lembro-me sempre de parentes que davam leite de cabra, porque diziam que a leite de cabra era mais forte, etc. O que o senhor diz, doutor? Tem alguma razão de ser ou isso é coisa bem antiga que se comentava, se falava? Em relação ao leite de cabra, eu não posso afirmar nada. Mas eu vou aproveitar o gancho do leite e dos laticínios, porque assim, às vezes a pessoa fala, mas eu não posso tomar leite, tem gordura. O leite desnatado, ele tem o cálcio, ele só não vai ter a gordura. Então, o leite desnatado também vale. Sim. E a gente falando, né, da população que está sujeita à osteoporose, às vezes ele já tem um triglicérides, já tem um colesterol, já tem algum problema cardíaco. Então, a gente deve lembrar que, além dos laticínios, que a gente tem que tomar cuidado com os laticínios, por causa do teor de gordura, a gente deve sempre preferir aqueles que têm menos teor de gordura. Então, queijo branco, iogurte desnatado e usar também os alimentos de origem vegetal, com pouca gordura saturada, para não afetar, você está tratando uma coisa e está afetando
outra... Porque nós vemos hoje doença. crianças, não falamos jovens, mas crianças que são obesas. Isso é muito importante. A gente vê, eu vi reportagens, etc.